Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Agora no mês de agosto, o transplante de coração realizado pelo apresentador Fausto Silva ganhou destaque na mídia. E o tema transplante de órgãos, que nem sempre é discutido de maneira mais profunda, ganhou desta vez uma grande repercussão. Nós vamos conferir quais reflexões nós podemos ter sob a ótica da doutrina espírita. E se você gosta de assistir conteúdos sobre o Espiritismo, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel. Nós temos sempre conteúdos novos diariamente. Aproveite também para curtir o nosso vídeo aqui embaixo, deixe os seus comentários e sugestões e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize, e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. No último mês, o caso do transplante do apresentador Fausto Silva ganhou grande destaque em diversos meios. E esse assunto, nem sempre muito abordado na nossa sociedade, ganhou uma grande repercussão, até mesmo devido à popularidade do apresentador. Antes de tudo, nós devemos descartar os boatos que noticiaram
o fato com informações nem sempre verdadeiras, desrespeitando o paciente Fausto Silva, os seus familiares, que passavam por momentos de tanta apreensão, e também os milhares de pessoas que vivem no Brasil à espera de um transplante de órgãos. Isso por quê? Para que nós possamos refletir melhor sobre o significado e as consequências deste tema para o nosso aprendizado, o nosso foco deve ser outro. Entre as inúmeras publicações e postagens que foram divulgadas recentemente, vale muito a pena ler a entrevista do cardiologista Fernando Bacal, que é diretor do Núcleo de Pesquisas de Transplantes do Instituto do Coração, o INCOR, e que foi publicada no dia 3 de setembro de 2023 no jornal O Globo. O médico, que foi quem atendeu o apresentador, falou nessa entrevista dados importantes para desmistificar informações erradas que, infelizmente, foram divulgadas. Os relatos de pacientes atendidos pelo médico, que vão desde o momento da espera pelo transplante até histórias de suas vidas pós-transplante, são de grande importância para que nós possamos compreender melhor o assunto. Afinal, o verdadeiro questionamento que a publicidade do caso do apresentador nos convida é de falarmos sobre a vida, sobre a sua finitude com a morte física e principalmente sobre generosidade, desapego e amor. Uma questão emocionante que foi relatada pelo médico diz respeito à postura dos transplantados. E aí nós temos um grande ensinamento, que ele disse que os pacientes pós-transplante não estão preocupados mais com quanto tempo de vida eles terão a mais, mas sim, depois de tantos problemas pelos quais eles passaram, pela cirurgia delicada, eles se preocupam em viver da melhor forma possível a partir daquele novo momento. E ele falou assim: o grande ensinamento que os pacientes nos trazem é viver o hoje e não perder tempo com coisas pequenas. E vejamos como é importante nós refletirmos sobre esse fato. Como que estamos nos preocupando com coisas mais sérias ou menores em nossas vidas? Será que é preciso uma pessoa passar por uma situação tão grave, um transplante de um órgão, para aprender a dar valor ao que realmente importa? A doutrina espírita nos apresenta uma forma de enxergar a vida que se traduz em uma valorização do que realmente é essencial, o que de fato é eterno e não é transitório em nossas vidas. Em um dos seus comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que aparece no livro O Farol de Nossas Vidas, a médica e fundadora deste programa, a doutora Marlene Nobre, nos ensinou assim: é preciso que aprendamos a reconhecer o que é perecível e o que é imperecível em nossas vidas. Mas, na maioria das vezes, mesmo nós que acreditamos na continuidade da vida, que sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, nós passamos grande parte do nosso tempo na encarnação valorizando, lutando e, pior, sofrendo por questões ligadas ao materialismo. E nós devemos nos perguntar: isso vale a pena? A entrevista com o Dr. Bacal trouxe também dados que mostram a necessidade da ampliação da doação de órgãos no nosso país, porque, segundo ele, um grande entrave para o aumento dos transplantes necessários é que seguimos estacionados em cerca de 45% de pessoas que se propõem a doação de órgãos dos seus familiares. E a fila de espera é sempre longa, cheia de casos delicados, urgentes, pacientes e os parentes no aguardo do órgão que possa ser compatível, o que também é um grande teste de fé e resiliência para todos eles, um teste de esperança. De acordo com o médico, talvez agora, com o caso do apresentador, esse número possa aumentar. E vale falarmos também sobre a postura das famílias que tomam a decisão de doar. Conforme o Dr. Bacal relatou, todos eles têm em comum uma empatia profunda pelo seu semelhante. Quer dizer, apesar de ser um momento de dor, a morte inesperada de alguém que se ama muito, o desejo de ajudar vai transcender tudo isso. Nós podemos imaginar que a doação nem sempre será uma decisão fácil naquele momento da perda,
mas o que move essas pessoas é a generosa vontade de ajudar quem está doente, quem está esperando por um órgão. Por ser um ato de amor daquele que doa, que de forma tão desapegada pensa mais em quem vai ser ajudado do que em si mesmo, a necessidade deste tema ser melhor esclarecido deve ser reforçado. A partir da visibilidade do caso do apresentador, nós temos a chance de refletir sobre a possibilidade de sermos doadores e também conversar sobre isso nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas casas espíritas. Mas todo esse tema nos traz ainda um outro aspecto que muitos de nós ainda não sabem como entender, que é o seguinte: nós podemos nos perguntar, será que a pessoa que morreu sente alguma coisa quando seus órgãos são retirados para doação? Nós entendemos que se trata de um ato de amor desinteressado, de desapego. Vamos com isso permitir que uma outra pessoa tenha uma nova etapa de vida com mais saúde. Mas será que eu, enquanto espírito recém-desencarnado, irei sofrer algum mal-estar naquele momento? Então nós vamos responder isso e finalizar as nossas reflexões com as palavras do médium Chico Xavier no livro Lições de Sabedoria, da Fé Editora. Ele foi questionado sobre a doação de córneas e quais seriam as consequências para o perispírito, e ele disse o seguinte: sempre que a pessoa cultive desinteresse absoluto em tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem desejar remuneração, sem mesmo esperar que a pessoa humana ganhe alguma compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. Mas, se a pessoa tiver qualquer apego à posse, inclusive dos objetos, das propriedades, dos afetos, ela não deve doar, porque ela se perturbará. Estas foram as palavras do Chico sobre isso. Então, fica assim o nosso convite para que todos nós possamos refletir, cada um de nós, o que achamos sobre a doação de órgãos.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Nós vamos começar o programa de hoje recapitulando o seu objetivo central. A cada encontro, nós buscamos discorrer sobre os mais variados aspectos da personalidade que identificamos em nós e que precisam ser revistos se quisermos realmente concretizar a nossa reforma íntima em algum dia, né? Lembremos-nos que mudar depende do esforço que empregamos na educação de nossas almas, na condição de espíritos encarnados em processo constante de aprendizado. Quando adotamos o Cristo como nosso maior exemplo, temos necessariamente que mudar a postura diante de hábitos infelizes que cultivamos e que vêm de outras vidas, inclusive, e que minam as nossas forças, nos enfraquecendo durante o percurso da nossa evolução. Um destes hábitos, que é hábito, veja que eu estou tratando como um hábito, é de não perdoar. Temos dificuldades de revelar as menores ofensas, de relevar, melhor dizendo, as menores ofensas que nos atingem. A indulgência custa-nos muito. Estamos falando não apenas, das heróicas demonstrações de indulgência e de perdão das grandes ofensas, em sermos indulgentes com os prejuízos que nos causaram algum dia, não, né? Já pensaram, não é isso, porque já pensaram que em quantas vezes somos exigentes e inflexíveis e agimos com um rigor sem tamanho em relação às mais leves ofensas? Nos esquecemos que, agindo assim, estamos endossando os outros a agirem da mesma forma para conosco. Sem falar do perdão que tanto esperamos, por parte de Deus. Pedimos a Ele toda vez que nos perdoe. E nós? Quando trazemos o coração preso ao sentimento de mágoa, por nos sentirmos ofendidos, estamos cegos às melhores oportunidades. Não percebemos o que existe de bom à nossa volta. Não valorizamos o que temos. Nos sentimos infelizes a todo instante. Não somos espontâneos. Criamos um clima mental desfavorável ao nosso crescimento pessoal. Quantos buscam na psicoterapia o auxílio para os seus males da alma, sem se dar conta da necessidade de diluir as pedras do ressentimento, da mágoa, da raiva e do ódio em seus corações? Não há chance alguma de resolvermos os nossos bloqueios íntimos se não estabelecermos como meta irrevogável perdoar. Não importa o que ou quem nós devemos perdoar. O fato é que devemos nos fazer a seguinte pergunta: estamos isentos de errar? Porventura nunca machucamos ou ferimos ou prejudicamos alguém? Será que não esperamos ser perdoados algum dia por alguém, por algum mal que cometemos? Será? Vamos reavivar a nossa mente, Vamos voltar um pouquinho e pensar nisso. Outras perguntas que devemos nos fazer, antes de tudo, somos incapazes de agir sem ofender alguém sempre. Somos assim, não agimos, não somos capazes. Será? Sejamos sinceros. Conta-nos Hilário Silva, no livro Almas em Desfile, psicografado por Chico Xavier, que certa vez Bezerra de Menezes
encarnado, né? Ele estava almoçando na casa de Quintino Bocaiúva, um grande republicano, quando, em meio à conversa, entrou um empregado dizendo: doutor, o rapaz do acidente está aqui com o policial. Quintino estava muito aborrecido, pois foi surpreendido com um tiro, né, de raspão no seu gabinete, e que por pouco não atingiu a sua cabeça. Ele mandou o rapaz entrar. Este adentrou a sala banhado em lágrimas, né, pedindo, implorando perdão a Quintino Bocaiúva. Ele dizia: sou pai de 2 filhos, eu não tinha intenção. Ah, você não perdoa? Quintino, sentindo-se desaprovado, falou: não perdoo erros, e você acha que eu estou fora do meu direito? Dr. Bezerra de Menezes, então, cruzou os braços e respondeu humildemente: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Bom, meus amigos e amigas, nem preciso dizer que o nosso valoroso Quintino Bocaiúva concluiu pela soltura do rapaz, dando o caso por encerrado, mantendo o jovem imprevidente, ainda mantendo ele no quadro de seus empregados. Vamos liberar, gente, esse sentimento, vamos soltar de nós, deixar ir as rusgas, mágoas, rancores, porque não perdoamos. Aí sim podemos dizer que estamos avançando no processo de reforma íntima e educação da nossa alma. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é sempre bastante agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o tema A Indulgência, o qual consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, item 17, onde o Espírito João, bispo de Bordeaux, em 1862, deixou-nos as seguintes orientações sobre a indulgência. Diz ele: sede indulgentes com as faltas alheias, qualquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência para convosco, como da indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as, assim, aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca dele dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. O que é que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado.
embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outros caminhos, outras sendas, as sendas da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto as mais das vezes muito transparente é esse véu para os vossos olhares. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. O Espírito João, bispo de Bordeaux, conclui suas considerações. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, um vosso Calvário, em cujo cume está a glorificação. Amigas e amigos, relembremos sempre que Deus nosso Pai criou-nos como espíritos eternos, porém simples e sem sabedoria, para que através do entendimento e obediência às suas leis eternas, imutáveis e incorruptíveis, possamos com o nosso próprio esforço crescer e evoluir com base nos ensinamentos e exemplos do Mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus. Que possamos um dia estar de volta a Ele, para então entendermos o esplendor e a grandiosidade dos universos onde estamos inseridos. Vamos então, meus amigos e amigas, trabalhar continuamente, fazendo bem sem olhar a quem, no limite de nossas forças. Boas reflexões. Agradecemos aos amigos e amigas que nos acompanham no momento doutrinário pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. E até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima!